Muito bem-vindo ao Mindcast, seu local aqui de muito conhecimento, expansão de consciência no Instagram e agora também no YouTube, tá? Se você está assistindo essa live já como gravação, sabe que essa live vai ser uma live maravilhosa e o link dela já vai estar disponível via YouTube. Tá aqui na minha bio, clica lá, de repente você está assistindo a live, quer acelerar a live, quer assistir em segundo plano, lá no YouTube você tem mais conforto para assistir essa live. Bom, meu convidado de hoje, no nosso quadro Primeira Live, vai ser o Orlando Ferraz. O Orlando, ele é uma pessoa que eu conheci, deve ter uns 3, 4 anos que eu conheci o Orlando. Ele foi meu cliente virou amigo, né, e vem num caminho de superação muito, muito interessante, tá? Só ele mesmo sabe as batalhas que ele enfrentou, de onde ele veio, para onde ele está indo, como é que foi toda essa mudança de mentalidade que ele precisou fazer para chegar até esse momento aqui e se dar a permissão de compartilhar a história dele nesse quadro Primeira Live, que tem servido de uma certa forma como um start inicial de um novo ciclo, de um novo processo na vida das pessoas que aqui participam. Tivemos a Sheila na semana passada e foi incrível, eu tenho acompanhado a Sheila durante a semana, cara, a menina não parou mais, que bacana poder sentir instrumento para auxiliar. E hoje o Orlando, que com certeza também marca com a gente o início de um novo ciclo. O Orlando já está aqui, eu vou convidá-lo a participar aqui da live. Sejam todos muito bem-vindos, tenham todos uma boa noite e vamos lá, que o Orlando tem história para... Mandando o convite aqui para ti, meu amigo. Prontinho. Dá uma arrumadinha aqui na gravata. Ó, o Instagram que trola a gente com esse lance, ele coloca a outra câmera. Pareceu a Beatriz tomando refrigerante. Seja muito bem-vindo, Orlando. Obrigado, meu amigo. Transmissão tá boa? Me veio tá ouvir bem? Tá ótimo. Tá ótimo, tô ouvindo bem. Que legal, Orlando. Bom, eu tava dando uns spoilers da sua história aqui, né? Eu tava pensando, cara, a gente se conhece desde antes da pandemia, né? Deve ter uns 4 para 5 anos já que a gente se conhece, talvez, né? E olha, eu me lembro ainda da primeira vez, a gente tinha aqueles workshops quinzenais, né? Você veio através da Joelma e, caramba, cara, você consegue mensurar, meu, daquela época, da primeira vez que a gente se conectou lá, quanta coisa já aconteceu até hoje? Não falando isso no sentido do que eu fiz, não, mas como um marco, né? Porque eu sei que aquele dia que você foi lá naquela mentoria, para você foi um dia significativo, você já trouxe isso para mim algumas vezes, e você imaginava tanta transformação, meu amigo? Seja muito bem-vindo. Primeiramente, boa noite. Quero agradecer desde já a você por abrir esse espaço para a gente que está começando, né? Assim como a gente tinha falado antes, que agora é o início, né, de uma nova jornada. E é isso mesmo, a gente conheceu em 2018, chegou aí em 4 anos, né, que foi no mês de junho. Então já tem 4 anos e uns meses, como o tempo passa muito rápido, né? E desde quando eu te conheci, foi no início, eu estava começando a fazer minha formação, e para mim, de lá até aqui, nessa trajetória de conhecimento, né, de descobrir quem eu sou, então a gente tem muita coisa boa, muita revolução aí. Legal, que bacana, Orlando. E fala uma coisa para mim, você tem mesmo uma história de superação, eu queria que você se sentisse confortável para compartilhar um pouco da sua história, como todos que passam por aqui, né, todos os profissionais, as pessoas maravilhosas que têm passado aqui, sempre trazem para a gente um pouco da história de vida, né? Como é que foi, qual foi o ponto que chegou ao autoconhecimento, o pós-autoconhecimento, como que é um pouco da tua história, cara? Antes e depois, o que te levou ao autoconhecimento? Minha história começou, né, na verdade eu sempre falo para o pessoal que minha história começou lá em 1985, né? Não dizendo já a minha idade, né? Quando eu vim a esse mundo. Primeiramente, agradeço primeiro a Deus pelo dom da vida, né? E as dificuldades que a gente foi encontrando no caminho, a gente foi vencendo elas, né? Até mesmo o tema do nosso encontro de hoje reflete bem isso, tudo que aconteceu na minha vida, né? Perseverança e superação.
né? Então, você foi inspirado, né, a trazer esse tema que a gente nem combinou, né, e qual seria o Sim. tema. Quando você me mandou, eu falei, cara, é isso mesmo, né? Então, a minha história, ela, eu acho uma história maravilhosa, assim como todos que estão aqui nessa live, são maravilhosa a história deles, né? Sim. Fala uma coisa, E como é que foi um pouco sua infância? Você cresceu aqui em São Paulo, como é que foi? na verdade, eu nasci aqui em São Paulo, no hospital da USP, né? Então, por isso que eu sempre falo para as pessoas, eu sou um cara muito inteligente por isso, né? Já nasci num grande hospital, né? E desde então, minha família morava no Rio Pequeno, né? Que é a zona oeste aqui de São Paulo. E ali eu vivi 3 anos. 3 anos da minha vida foi vivido ali. Aos 3 anos de idade, eu perdi minha mãe, né? E aí, nessa família, a gente é constituído de cinco irmãos, né? Onde só tem eu de irmão e 4 irmãs. E aí eu tenho mais dois, um casal fora, né, da, da relação de pai e mãe. Então, com 3 anos, quando minha mãe faleceu, meu pai não tinha condições de sozinho cuidar da gente, né? Eu, mais minha irmã mais nova, a gente foi levado para o norte de Minas. São 1.500 km daqui lá. Então, né, em 1988, então a dificuldade que era para chegar lá, né, no interior. Cidade, na época, não tinha nem 20 mil habitantes, né, norte mesmo. E ali foi a minha infância, com meus avós. Meus avós recebeu a gente, eu, minha irmã e mais meu outro primo também, com o coração sempre aberto, e deu o melhor para a gente nas condições que eles tinham, né? Então, minha infância foi toda criada lá, no meio do mato mesmo, né? Sim. E... Não, Pode pode falar. falar. Não, é que deu uma travadinha que eu pensei que você tinha parado de falar. Pode falar, agora tá bom. E aí minha história começou ali. Meus avós sempre dedicou o tempo que tinha a gente, né, na educação, levando a gente para o ensino, que não era um ensino de tanta qualidade, mas foi um ensino ideal para ser quem eu sou hoje, né? E essa vida foi construindo lá. Aos 12 anos, eu já fui trabalhar na roça, né? Na lavoura, porque era um meio de sobrevivência. Então, mesmo a gente não tendo aquela, né, aquele trabalho assim de entrada de renda, então a gente vivia da roça. E a gente comecei lá, e aos 17 anos já comecei a trabalhar para o povo, né? Já fui começar a trabalhar para o povo, onde que o pessoal remunerava a gente lá com R$ 5 na época. Era o dia todo de trabalho, das 6 da manhã até as 5 da tarde. E fui crescendo nisso, cara. Fui desenvolvendo. E meu avô sempre pegava no pé. Não pare de estudar. Não pare de estudar. A gente estudava numa cidade que era 6 quilômetros da zona rural de onde eu morava. Tinha um ônibus que passava, né? E uma história interessante, que no meu último, praticamente no meu último ano, né? Faltando aí um mês para terminar, houve uma greve que não tinha transporte. Então, quem tinha que estudar e quisesse concluir, tinha que ir a pé ou de bicicleta. E aí a gente tem muitas histórias, né? Que a gente ia uma turma e é uma história maravilhosa que foi construída. E assim eu consegui concluir meu ensino médio em 2004. E aí, em 2004, concluindo o meu ensino médio, recebo uma notícia que eu precisava vir para São Paulo trabalhar, né? Minha irmã já morava aqui, me convidou para mim vir trabalhar. Então, minha vida, eu divido ela em 4 grandes partes. No decorrer da live, a gente vai colocando, né, de tomar decisões. Só fui tomar minha primeira decisão aos 19 anos, né? Foi quando eu recebi essa notícia para vir para São Paulo.
E foi, eu digo para você que foi muito difícil. Porque, assim, a gente foi criado para não deixar os mais velhos, né? A gente sempre obedecer sempre os mais velhos e nunca abandonar. Só que naquele momento eu tinha uma escolha. Ou eu deixava eles e construía a minha história, ou eu ficava com eles até o fim da vida deles, e depois eu ia tomar a decisão, né, e seguir minha vida. Então foi um momento assim bem bem difícil mesmo, porque eu nunca tinha tomado essa decisão até então. Era trabalhar a escola e já era, não tinha essa decisão. E aí eu falei para minha irmã, me dá um tempo aí, porque não dá para mim falar sim para você e nem não agora. Eu preciso, né, de um tempo para mim poder pensar direito, né? Foi uma E aí oportunidade, eu, foi isso que apareceu? exatamente, foi essa palavra que ela usou. Ela falou, você está tendo uma oportunidade agora. E aí você agarra ou não. E aí as consequências, depois você vai poder, com o decorrer do tempo, você vai poder medir, né, a consequência, se foi boa ou ruim, mas tem que tomar uma decisão. Falei, mas me dá um dia aí que eu vou tomar essa decisão. Aí voltei, né, e gente, entrei na cidade para ligar para ela, voltei e falei para os meus amigos, no caminho, né, que na época a gente tinha bicicleta, demorava uns 30 minutos para me chegar até onde que eu morava, no caminho eu decidi, falei, eu preciso ir. Não é um abandono, é uma oportunidade. E eu sei que ele sempre vai estar torcendo por mim, né? E aí, nesse momento, eu cheguei e avisei para eles, né? Falei, ó, fim de semana que vem, eu tô indo embora, né? Tô deixando tudo aquilo que eu construí, né? Tinha lavoura na época, né? De minha mesmo. Então, tinha outras coisas. Aí eu falei, preciso deixar. Aí minha avó pegou e falou assim, ah, eu compro, te dou R$ 100 a passagem. Eu falei, tá ótimo. Salvei a passagem já, tá ótimo, vamos embora. E aí me embarquei em 27 de fevereiro de 2005 para São Paulo. E nada na vida da gente é coincidência, né? Eu sempre acredito nisso, que nada é coincidência. Tudo é que tem que acontecer. E o dia que eu cheguei aqui em São Paulo, o dia estava igual a hoje. Chuvoso, frio. E um jovem de 19 anos, que nunca tinha viajado para lugar nenhum, depois de, naquela época, a gente demorou 24 horas para chegar aqui. Sair de uma temperatura de 30 graus, chegar aqui para 15, é um susto. Eu falei, misericórdia, o que eu vim fazer aqui? Né? E aí, aqui começa a minha jornada, né? Aí fui trabalhar, vim para Osasco, né? Onde que eu moro hoje. E o emprego que a minha irmã tinha arrumado para mim era lá na Paulista. E era uma caminhada e eu não tinha noção disso. E aí eu lembro muito forte o primeiro dia que eu fui, cara. Foi muito desafiador esse dia, porque eu desci naquela Paulista, tanto de gente que tinha, falei, misericórdia, misericórdia. O que que eu vou fazer aqui? Eu acho que eu vou embora. Não vou adaptar. E foi, na verdade, eu demorei uns 4 anos para me adaptar aqui em São Paulo. Caraca, Foi uau. muito desafiador. Pô, cara, essa história tá interessante, pode continuar aí que tá bacana de ouvir, cara. Pô, bem interessante, porque eu fiquei imaginando aqui como é que foi mesmo esse momento para você, porque literalmente eu coloquei esses dias aqui um corte do Jefferson, onde o Jefferson falava assim, o preço da nova vida é a velha vida, e o que você está falando aqui é exatamente que você deixou uma vida toda para trás para começar tudo do zero, né? E aí você falando e passando uma imagem mental de você chegando aqui em São Paulo, tudo muito novo, muita gente, um frio do caramba, eu trem, imagino ali Osasco até Paulista, nossa, é, e aí, você estava fazendo o quê? Você veio para trabalhar com o quê nessa época? Eu vim trabalhar numa banca de jornal, que eu não sabia, não tinha entendimento do que era um jornal. Você imagina o desafio que é você entrar dentro de uma banca de jornal, ter lá mais de 50 mil títulos de revista, né? E você entrar para dentro e falar, cara, eu preciso adaptar isso aqui. Eu falei, sei não, hein? Não sei se eu vou adaptar isso não. E aí foi a construção.
E, e tem uma frase do Picasso que ele sempre fala, né? Toda construção tem uma desconstrução. Né? Pra você construir algo novo, pra você construir uma casa, você tem que fazer o alicerce, então você tem que destruir o solo. Né? Então, a minha história foi bem parecida aí. Aí eu tinha que fazer o quê? Desconstruir aquela construção que eu tinha, que era outra realidade. Né? Era outra realidade que eu precisava construir agora, uma nova realidade. E aí eu comecei. E ali na Paulista, trabalhando, esse primeiro dia eu vim, né, não tinha esse tanto de metrô que tinha, vim pela Praça da Sé, cara. Nunca tinha visto uma escada rolante. Quando eu pisei nela, cara, eu só vi o povo me empurrar. Falei, misericórdia, como que esse negócio aqui vai andar, cara? E aí eu fui, encontrei minha irmã, e a gente pegou o trem da Barra Funda para Osasco lotado, lotado. E eu desesperado, porque costume nenhum, né? Costume nenhum. Descemos aqui em Osasco, aí eu falei para minha irmã, falei, ó, eu não estou acostumado a andar com isso não, já estou passando mal. Né? Abri a bolsa e já tomei um Dramin. Que minha irmã falou, ainda tem um ônibus aqui que é uma caminhada. Falei, misericórdia, meu Deus. Entramos, lotado o ônibus, lotado, cara. E chuva, tudo fechado. Minha irmã falou, qualquer coisa, você me chama. Cara, eu acho que andou uns 25 minutos, cara. Eu bati no ombro dela, falei, vamos descer, porque eu não aguento mais não. Eu tô passando mal. Alex, eu suava, cara. Eu suava tanto que eu não tava conseguindo nem andar. Pra você ter noção. E aí ela falou, tudo bem, a gente vai descer. Aí descemos, respiramos. Veio o próximo ônibus. Eu sei que a gente demorou quase 2 horas. Minha irmã quis me matar aquele dia, né? Ainda bem que ela não me matou. E aí, com o decorrer do tempo, fui adaptando a São Paulo. Com um mês que eu estava aqui, foi um momento também assim de superação. Foi onde que eu já estava começando a adaptar, né? Já sabia o caminho do trabalho, já tinha um horário para mim entrar. O telefone na casa da minha irmã toca. Fala assim, ó, o seu patrão falou que você precisa ir para a banca agora. Eu falei, mas meu horário não é agora. Isso era umas 9 horas da manhã. Ele falou, não, precisa, porque o irmão dele estava indo para Curitiba, sofreu um acidente e foi a óbito. Aí eu falei, caraca. Aí eu respirei fundo, falei, e agora? E parti. Chegou lá, né? Esse momento, o cara tá desesperado. Tipo, o que você construiu de bens materiais, ele não vale nada. Né? Ele só pegou a chave da banca e entregou na minha mão. Faça o que tiver ao seu alcance, cara. Caraca, mano. Caraca. E eu falei, fazer o quê, cara? Num mês, o que eu vou fazer? Ele falou, faz o que tiver no seu alcance. Se der para pagar a conta, paga. Se não der, deixa para lá. A gente vai levar para Minas, a gente vai ficar lá, vou ficar lá uns 3 dias, aí eu volto. Tá bom. Eu peguei essa chave, coloquei no bolso. E nessa hora que você também conta com as pessoas que estão do seu lado, né? Numa história de um vencedor, não é só você que vence, é um time, né? E esse momento, para mim, foi muito importante, porque minhas irmãs, né, sempre esteve do meu lado, falou, não, você não vai ficar só, a gente está contigo, né? A gente vai te ajudar a fechar, se for abrir. Falei, não, pode ficar tranquilo, já sei abrir, já sei fechar, pode deixar que eu me se vira. Isso foi num fim de semana, cara. Passou, acho que 2 dias, o Papa João Paulo morre. O Papa João Paulo morre. A manchete estourou. Nunca vendemos tanta Veja de São Paulo como aquele tempo, cara. E aí chegava a revista, um monte, e eu tinha que conferir todas, porque tem que bater, porque uma que você deixa passar, cara, já era. E o pessoal chegando, querendo vender, e eu vendendo, falei, meu Deus do céu, vou dar conta. Almoçar, comer, esquece isso aí, no momento, esquece. Eu sei que eu fui, pum, passou. Meu patrão voltou. Aí ele voltou e falou, e aí, Orlando? Conseguiu? Eu falei, ó, eu não sei se eu consegui, mas as contas não ficou nenhuma pendência, não. Lembro igual hoje, tinha uma sacola que eu escondia, né? O cara acostumado com R$5. Chega aqui, você pega 5 mil na mão, você fala, meu Deus, que tanto dinheiro é esse?
né? E eu fui lá, peguei e falei, ó, nesses dias que você estava lá, o que sobrou? Conta não tem mais paga nenhuma, tá tudo certo, esse é seu lucro. Não sei quanto tem, não tenho prática para contar, então não sei quanto. Aí ele já estava mais tranquilo, né? Já tinha aceitado, né, o que tinha acontecido. Aí no outro dia ele falou, cara, eu nem sei o que eu vou te... Nem sei como falar. Eu só sei que a partir de hoje, você já meu braço direito, a banca também é sua agora, então você vai fazer seu horário, eu faço o meu, os dias de fim de semana que eu for folgar, se folgar é sua, então. E aí começou a construção, né? A partir daquele dia ali, foi o dia, outro start, né, para me sentir mais confiança, e ali eu consegui ficar com ele ali mais de 4 anos, né? E nesse período, chego na fase que acho que todo mundo já passou, né? Que é a fase ali dos seus 23 anos, 24 anos, que você olha e fala assim, o que eu vou fazer? Quem sou eu? É, né, a grande pergunta, né? E nessa hora vem uma lembrança muito forte aí de quem já assistiu o filme de Alice no País das Maravilhas. Eu estava igual a Alice perguntando pro gato, para onde que essa estrada vai? E ele falou, né? Depende para onde você quer ir. Se você não sabe para onde que vai, qualquer caminho serve. Eu não, nem conhecia esse filme, na verdade, não tinha, né? Hoje que eu trago isso, eu tava no lugar da Alice, sem saber para onde ir. Só que eu falei, mais uma vez, tem que tomar decisão, porque aqui foi só para me chegar, vou ter que evoluir. E aí começou uma nova jornada, estudar. Estudar, mas para um jovem que está de 23, 24 anos, que veio de uma construção, de um nível escolar baixo, para estudar, você fala, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida? E aí você recebe várias indicações de estudo, né? Ah, vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai fazer aquilo. E nada me conectava. Nada me conectava. Deu uma travadinha aqui. Pode continuar que voltou. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Você tá me ouvindo? Tô ouvindo bem. Deu uma travadinha aqui. E aí, no ano de 2008, né, existia ainda o Play Center, né? Tinha voltado de Minas. E minha irmã mais nova, que a gente foi criado junto, que a gente tem uma ligação muito forte, ela foi pro Play Center com a minha prima, cara. Minha prima é outra que hoje eu sou o que sou, eu devo a ela também, né? Nessa jornada da minha profissão. E ela, minha irmã conversando com ela, ela falou, vou estudar. Ah, vai fazer o quê? Vou fazer radiologia. Aí minha irmã mais nova falou, o Orlando tá querendo estudar, só que não sabe o quê. Ela, pois é, agora ele encontrou, que eu vou te levar ele. E eu trabalhando, né? No outro dia ela me liga, né? Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha nada. Ela me liga. E eu não tinha nem muito contato com ela, né? Ela foi criada aqui, eu criado em Minas, então a gente nem se conhecia. E aí ela falou, ó, a Karina falou que você quer estudar, eu vou fazer o curso de radiologia. Você não quer ir comigo? Eu falei, vamos. Só que radiologia, cara, trabalhar em rádio, pra mim não faz significado algum. Trabalhar em rádio. Ela falou, não é isso, não. Mas vamos marcar de se encontrar e a gente vai lá no colégio. Eu, tá bom, vamos lá. E aí, a gente foi. Cheguei lá, né? O cara começou a explicar, né? Poxa, ganha bem, né? Trabalha 24 horas semanal. Você pode trabalhar em 3 empregos, né? Vai ter uma qualidade de vida. Vendendo o peixe dele, né? E eu, como um peixe com fome, caí na isca, cara. Caí na isca, de fácil. Falei, rapaz, é isso mesmo. E aí a gente começou a estudar, né? A gente começou a estudar. Primeiro dia de aula, aula de quê? Psicologia. Eu falei, né? Fizemos uma roda, a professora fez uma roda e começou a perguntar para cada um o motivo, né? De ter escolhido essa área,
o porquê quer fazer radiologia, né? E começou, e a galera começou a falar que minha mãe trabalha, conheço alguém, quero usar de trampolim para ir. Chegou minha vez. Eu falei, primeiramente, eu não sei nem o que é radiologia. Pensei em conhecer o locutor, meu. Já estava me preparando para locução de rádio e tal. Aí eu vi que não era bem isso e tal. Imagino, cara. Esse cara já tava pensando em colocar uma rádio já, tirar raio-x, bater chapa, cara. Mas tudo bem, né? Falei pra professora, falei, ó, nem sei se amanhã eu tô aqui de volta. Nem sei. E aí começou, né? Foi primeiro dia de aula, segundo dia de aula, terminou psicologia. Bom, veio outra matéria. E aí foi a construção toda. Na época eles dividiam estágio, né, da turma em dois blocos, né? Fazia o primeiro, tipo, um primeiro semestre, depois concluía, porque é um curso curto, um curso de 1 ano e meio, né? E aí fomos fazer o primeiro estágio. Hospital Cachoeirinha, no meio da comunidade. E eu ainda sem saber se era aquilo que eu realmente queria, né? Entrei, primeiro dia de estágio, saí de lá com a convicção, foi para minha prima. Achei minha profissão, é isso que eu quero. É isso que eu quero. E é isso que eu vou batalhar. Agora eu descobri. Sabe quando você chega assim, que você faz assim, você senta no lugar, se sente bem, se sente confortável. E você, eu não sei a energia que teve naquele lugar, que não era para você ter uma energia boa lá. Mas eu senti uma conexão daquilo comigo. Falei, cara, isso aqui é para mim. Achei, graças a Deus achei. E foi 30 dias de estágio, né? Terminou o estágio e você naquela vontade de querer, de ir atrás. E aí que entra, né, hoje, com um pouco mais de entendimento, de esclarecimento, né? A gente entende o poder da nossa mente que tem. Tudo aquilo que a gente projeta acontece. Então, eu queria tanto aquilo que as coisas começaram a acontecer para mim de uma forma que, assim, naquele momento eu não sabia como estava acontecendo. Era a pessoa que chegava e falava assim, ó, tal lugar assim, assim, tá precisando de voluntário. Vai? Foi, vamos. E isso começou a minha construção. Terminei, né? Voltamos, tivemos mais 2, foi no mês de outubro, voltamos em novembro, dezembro estamos de férias. E aí eu estava de férias também. Só que a escola voltava dia 3. E nós tínhamos terminado de estudar dia 20, quer dizer, 15 dias. Eu falei, a situação financeira não está agradável, né? Então eu não tenho motivo de viajar. É momento de eu ficar aqui em São Paulo. E aí um professor meu que tinha dado aula para mim falou assim, ó, essa época o Hospital de Santa Amaro Regional Sul, cara, não tem ninguém lá de estagiário. Você não quer ir fazer voluntário lá? Você está de férias? Eu falei, claro que eu vou. Pode colocar meu nome lá que eu vou. Ele falou, só que assim, para entrar lá, como que não, ele só abre para vaga para estagiário, voluntário não tem. A gente tem que estar escondido. Eu falei, do jeito que você me arrumar lá, eu vou. E aí ele conseguiu lá e me colocou lá. E ali foi um aprendizado enorme para minha vida. E ali eu fiz amizade e em um mês que eu tinha, eu falei, esse mês, cara, eu tenho que colocar meu nome aqui dentro. Então, assim, falava pro cara, que hora que eu tenho que chegar? Ele, chega umas 10, 9 horas eu tava lá. Que hora que você vai sair? Eu falei, a hora que vocês me mandam embora. Então, virei uma frase lá que tinha que era rato de hospital, né? Nesse um mês. E aí, terminou o mês, o professor falou, infelizmente, não dá mais para você ficar de voluntário, né? Que agora volta os estagiários, então não pode ficar. Não, tudo bem, esse mês já valeu. Aí teve um técnico lá que virou um grande amigo meu mesmo, cara, sensacional. Ele falou assim, ó, eu tô aqui às quarta-feiras, se você quiser vir, a porta está aberta para você. Eu falei, mas como que eu vou, cara? Se eu estudo, trabalho, que hora que eu venho? Ele falou, você sair do trabalho. Eu falei, caraca, 10 horas da noite, eu saí da Paulista, cheguei em Santa Amaro, que horas que é?
Ele falou, então, você sai e vem pra cá. Eu falei, tá bom. Saía da Paulista 10h30, 10 horas. Chegava ali em Santa Amaro, cara, umas 11h30 da noite. Rua escuro, um medo danado. E estava para esse hospital. E aí eu comecei a fazer exame, já comecei a fazer sozinho exame. Fazer, e ele começou a ter confiança em mim. E aí eu comecei. Aí saía da quarta-feira, quinta-feira à noite, ia direto pro colégio. Tinha um senhorzinho que trabalhava com ele, me passava, me dava carona e deixava lá. E aí eu saía do colégio e ia trabalhar. Quer dizer, dormir, nada. Esquece. Esquece. Dormia para os fracos, né? Dormir, cara, é luxo. Dormir é luxo. E aí fui nessa vida aí uns um ano. Em um ano. Aí ele pegou, falou assim, ó, eu vou arrumar para você cobrir minhas férias aqui, cara. Eu vou arrumar para você, como que é só 24 horas semanal, você consegue vir. Não consegue? Foi consigo. Saio da escola, venho para cá, troco minha folga com o meu chefe, né? E vou trabalhar fim de semana para ele. E aí eu fiz para ele várias férias dele. Não ficou em uma só, não. Várias férias. Cobri várias férias dele. E aí entrou a última matéria, entrou um professor, né, para dar aula. E aí, na sala, ele perguntou, depois do primeiro estágio, quem fez voluntário aí? Levantei a mão, só eu. Eu falei, legal, bacana. E aí foi, né? Continuou a aula. Passou uns 3 dias, ele me chamou no particular. Falei assim, ó, você tem toda a roupa branca, tem tudo, cara. Aí ele falou, aqui um amigo meu tá pegando um serviço aí e quer estagiário. Se você quiser, eu te arrumo. Falei, tô dentro. Falei, tô dentro. Pode me chamar que eu vou. E falou assim, só que eu não sei horário, eu não sei de nada. Falou, quando meu amigo pegar o serviço, me dá o feedback, eu te falo. Tá bom. Fiquei naquela expectativa, cara. Fiquei naquela expectativa, estudando, terminando. Eu falei, não vai chamar, não vai chamar. Daqui a pouco um dia falou, manda um currículo para esse e-mail aqui, pra esse cara aqui. Eu falei, cara, esse cara que deu aula para mim de ética. Quem é esses caras? Olha como que as coisas, né? Vai se conectando. Ele falou, sério? Eu falei, conheço. Ele falou, manda um currículo para ele. Eu mandar o quê? Currículo? O que é isso? Eu não sei fazer. Porque currículo nunca tinha feito, nem sabia o que era. Aí eu tinha uma amiga minha, falou, não, vou te ajudar a fazer. Entrou lá, digitou, nem sei o que ela colocou, mandou pro cara. Ficou. Passou 2 dias, esse cara me ligou. Aí conversou comigo e falou assim, ó, eu tô precisando de estagiário lá em Palheireiros. Você vai? Eu falei, vou. Não fazia ideia onde que era Palheireiros, cara. Aí eu falei, e agora? Como que eu faço? Porque o horário do estágio era das 3 da tarde às 7 da noite. Como que eu faço? Aí eu peguei, liguei para minha irmã. Né? Minha irmã mais velha sempre foi nossa referência. Falei para ela, ó, é o seguinte, tem que tomar uma decisão muito... Se a primeira para vir para cá foi difícil, essa também vai ser difícil. Porque nessa época eu morava com meus primos, né? Ali na Consolação, na kitnet. Morava 6 em um quarto, né? E aí, ela falou, mas qual que é o problema? Eu falei, é que eu tenho que tomar uma decisão. Tá tendo uma oportunidade de estágio, não tem garantia, né? Só que eu não consigo ficar nos dois. Eu preciso sair da banca, ficar sem dinheiro e arriscar. E meu aluguel tem que dar um jeito no fim de semana e arrumar esse dinheiro, né? Ela, não, pode ir, pode ir. Se precisar, a gente te ajuda, a gente dá um jeito. Mas vai em frente. Fui lá falar pro meu chefe, mano. Eu que não queria dizer isso, né? Ele falou assim, eu não sei o que te falar. Eu quero que você fica, só que também eu quero que você vai, porque eu tenho acompanhado sua história, né? Sua jornada de estudo. O que a gente faz? Eu falei assim, a gente pode fazer o seguinte, eu faço estágio de segunda a sexta e sábado e domingo eu vou trabalhar para você. Aí você folga sábado e domingo. Combinado. E fechou então.
Falei, então tá ótimo. E aí eu falei que o que eu ganhar dele no fim de semana eu pago meu aluguel, minha comida e já era. E aí foi isso que eu fiz. Primeiro dia, Palheireiros, cara. Não fazia ideia. Pensei que era meia hora, cara. Peguei um ônibus sem saber. Lembro igual, desci em Santa Amaro, no Largo do Socorro, cara. E aí o cara falou assim, ó, esse ônibus passa aqui. E lá vem Palheireiros, cara. Eu acho que o pior ônibus da linha passou naquele dia e eu catei ele. Meu horário de chegar 3 horas, cara, eu cheguei 4. 4. Falei, misericórdia, cara. Que lugar é esse? Só mato, velho. Só mato. E aí, cheguei lotado, mano. Lotado o pronto-socorro, lotado. Bati na porta do raio-x, cara. Abriu o técnico. Ignorante, só ele. Bate e falou, ó, vim começar aqui a fazer estágio, né? E isso num feriado, dia 20 de abril, cara, de 2009. Aí eu falo, mas isso é hora de chegar? Não é 3 horas, cara? Falei, cara, a primeira vez que eu vim aqui, eu não faço ideia onde que era. Se você quiser me receber, bom, se não, vou para trás, vou fazer o quê? Ele falou, não, entra aí. Fica aí, fica aí. Hoje você fica aí. Mas não chega atrasado mais, não. Eu falei, das próximas vezes pode deixar, né? Chego mais cedo. Ali construí. E esse cara foi o cara que me ajudou. Foi o cara que me arrumou meu primeiro emprego. Tenho um carinho enorme por ele até hoje. E aí, comecei lá a fazer estágio, né? Comecei a construir de novo, fazendo estágio. Saía do colégio, que eu estudava em Pinheiros, ia para Santa Amaro, pegava 1 hora de fila no Bom Prato, né? Por quê? R$ 1 é onde que eu tinha que comer, porque da onde que eu tinha. E o engraçado, que a primeira vez que eu fui no Bom Prato, cara, eu não tinha R$ 1 no bolso. Eu tinha um cartão de débito, velho. Fui passar o cartão, mas ele falou que não aceita. Falei, agora pronto. Eu lembro igual hoje, tinha um cara na minha frente e falou, não, eu vou te dar R$ 1, velho. Eu pago a sua, pode deixar. Eu falei, cara, meu Deus. Eu falei, misericórdia, Senhor. Para onde o que eu estou fazendo da minha vida? Saí do emprego, estudando, sem dinheiro, tenho que comer no Bom Prato. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar R$ 5 no bolso, não posso gastar em nada para mim comer. E foi isso que eu comecei a fazer. Então, a próxima semana, tirava os R$ 5, que é R$ 1 todo dia, né? Para me comer no Bom Prato, e ir para o estágio. O cara que contratou nós, que chamou nós para fazer estágio, ainda bem que deu a condução. Falei, opa, já tá bom. E aí foi mais ou menos aí de estágio, foi 6 meses. Terminei meu estágio. Aí ele, né, falou, não, você pode continuar aí com a gente, né? A gente tem um pessoal que está fazendo hora extra, a gente quer dar oportunidade para os estagiários. A gente tem aí, na época tinha uns 10 estagiários, era só, no primeiro momento era só uma vaga. Aí, tá bom, né? Você tá aí na competição, né? Inocente na época, cara, não sabia de nada, de malícia, né? Aí, tá bom. E aí, construção foi dia 10 de novembro, 10 de outubro, lembro igual hoje, cara. Tava dentro do Hospital Regional Sul. Esse que chamou nós para fazer voluntariado liga para mim. Orlando, tudo bem? Eu tudo. É o seguinte, cara. Segunda-feira, dia 12, feriado, dia Nossa Senhora Aparecida, né? E eu sou católico, né? Então, para mim é uma data assim, bem especial. Você vai começar a trabalhar com a gente mesmo. Falei, repete de novo. Eu falei, é isso mesmo. De 10 estagiários, a gente selecionou 2 para uma vaga. A gente vai dividir o plantão. Você vai fazer 12 horas e o rapaz vai fazer 12 horas. E aí, a partir do mês que vem, a gente vai adequar todo mundo numa escala de 24. Seu salário é esse. Eu falei, cara, eu desabei aquele momento. Eu chorava igual a criança. Sabe, quando você... Porque assim, tudo que você passou veio na mente, cara. Falei, cara, vale a pena, valeu a pena. E eu chorava igual a criança. E o técnico que estava comigo estava na hora de descanso dele. Quando ele voltou, eu falei, o que está acontecendo, mano? O que você fez? Falei, cara, onde que eu faço voluntário lá? Ele falou, sei, o que aconteceu, meu? Fez alguma coisa de errado? Foi não. O cara quer que eu vou trabalhar para ele como dar plantão, cara. Ele falou, sério? Eu falei, cara.
cara começou a chorar junto comigo. Pronto. Agora pronto. Porque um momento assim, cara, porque eles viam a minha construção, né? De luta, de estudo, de correria, né? Só que para mim começar a trabalhar, eu tinha que dar entrada no CRTR, né? Que é o Conselho Técnico de Radiologia. E aí eu comecei a correr atrás da escola, falei, gente, eu preciso, desesperado, eu preciso, o coordenador, calma, velho, vai dar certo. Eu falei, mas dar certo não, cara, eu preciso desse documento, só que dependo dele para trabalhar. Que até quando eu comecei não precisava. Não, ele falou, não, mas fica tranquilo, vai dar certo, calma. Eu falei, não vai dar certo, meu, vocês não vão deixar eu trabalhar. Alex, eu passava no colégio, cara, saí de Palheirense às 7 horas da noite, passava em Pinheiros às 10 da noite, cara. Tava o coordenador sozinho, você tava na mesa dele, falou, meu, você tem que me ajudar. Um dia sim, um dia não, eu passava na mesa dele. Até que um dia, eu acho que ele ficou com dó de mim e falou, mano, eu vou adiantar para esse garoto. Eu vou adiantar. Aí ele adiantou minha documentação para me dar entrada, né? Para me dar entrada no conselho. O dia que ele me entregou a documentação, ele falou, para que aquele desespero? Eu sabia que a vaga é sua, porque o Márcio era meu amigo. Eu já tinha me falado que a vaga era sua. Eu falei, por que você não me falou, poxa? Por que você deixou eu fazer aquilo? Eu falei, não, eu queria ver qual que era o seu limite. Véio. Eu falei, meu limite é esse de conseguir, cara. E dali eu arrumei esse técnico que foi assim, tipo, grosso comigo, arrumou para mim em Santa Amaro. E aí o ano chave para mim foi 2010. 2010 foi meu ano, cara. Primeiro de janeiro eu entrei lá, a empresa entrou e falou, ó, tá sendo registrado. Eu com quase 26 anos com o meu primeiro registro na carteira. Falei, cara, não tô acreditando nisso. E aí continuava em Palheireiros, né? Agora já com 2 plantão, né? Com 2 plantão. E só para resumir um pouco, em Santa Amaro eu fiquei lá 8 anos. Em 2018 houve uma troca de empresa e a nova empresa que entrou não absorveu ninguém da radiologia, né? Foi uma época aí que mandou todos embora. Só que nesse período eu já tinha mais 3 empregos. Caraca. Eu tinha esse de Palheireiros, que tinha mudado de empresa, e a empresa que eu estou hoje, né? Eu tenho, né, 13 anos. E eu trabalhava aqui em Osasco já, no hospital, e o meu chefe já tinha me dado outro horário aqui em Osasco. Só que eu não podia pegar porque eu já estava trabalhando em Santa Maria. Então, na época, eu tinha 3 empregos. E aí, ele falou assim, então eu vou ter que dar para outra pessoa, né? E aí, eu fui para Santa Maria, cheguei lá, fui dispensado, né? Em 2018. Quando eu me dispensei, eu liguei para ele. Falou, chefe, acabei de ser mandado aqui de Santa Maria, a galera toda. E aquela vaga lá? Ele falou, cara, eu ia fazer entrevista com o cara amanhã. A vaga é sua. Né? Onde que eu vim trabalhar no Hospital Cruzeiro do Sul de Osasco, onde que conheci pessoas maravilhosas, entre elas a Sirlene, que está conosco aqui, uma pessoa que a amizade nossa foi construída até hoje, a gente não trabalha junto, mas até hoje nosso carinho, nossa amizade é para sempre, né? Legal. E, Você é bem-vinda. E aí veio essa construção, cara, de 3 empregos, né? De 3 empregos. E aí eu falei, cara, agora eu já estou trabalhando muito. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar um... Deixa eu te perguntar uma coisa, porque isso tudo você nem tinha começado o autoconhecimento ainda, né? Sem autoconhecimento nenhum. Porque você já deixou uma mensagem muito clara para nós aqui que vontade, boa vontade, disponibilidade pode até mesmo superar todo esse processo, porque você está trazendo aí, cara, você trouxe tantas lições para nós aqui dentro da sua história até agora, que assim, putz, incrível, Orlando, né? E aí nem começou essa parte do autoconhecimento ainda. Mas continue, meu amigo, eu precisava fazer esse adendo aqui, porque você trouxe muitas mensagens para a gente aqui com a sua história. Por favor, siga, continue, tá muito interessante ouvir. E o legal, né, para quem está aqui conosco, justamente pegando esse gancho seu do autoconhecimento, que não que você tenha o autoconhecimento vai ser fácil, né? Mas vai ficar mais leve. Porque quando você faz um autoconhecimento, é muita pancada que você dá em cima de você. É a mesma coisa de você
ter um caminho, você quer ir só, sem você usar o GPS, que pode te tirar do trânsito, né? E nesse período, né, eu, assim como a gente foi criado, né, minha infância, várias crenças que tenho, né, que com o tempo a gente está quebrando elas. Tinha a crença que eu tinha que trabalhar para os outros, né, de registro, e ter minha casa. Então, isso era para o entendimento dos meus avós, isso era ter sucesso. Então, sucesso para eles é isso, você ter Um um emprego trabalho. registrado, para você poder aposentar, né? E você ter uma casa. Então, em 2010, quando eu entrei no registro, qual foi o meu primeiro pensamento? Comprar uma casa. Comprar minha casa. E olha que louco, cara. Olha que louco o poder do nosso subconsciente tem. De quando você traz aquela ideia e você coloca lá no fundo do seu consciente sem saber. Falei, cara, agora eu preciso comprar minha casa. Em 2002, em 2012, com 2 anos de área, eu comprei meu apartamento. Caraca, meu. Comprei meu apartamento. Comprei não, né? Caiu na minha mão. Caiu na Hum, minha mão meu apartamento. Por isso que eu falo para as pessoas, às vezes, eu quero comprar uma coisa, eu preciso ter dinheiro. Não. Você precisa desejar e querer aquilo. Se você deseja aquilo, você consegue. Por isso que a gente tem que ser sábio, né? Para a gente querer coisas boas. Porque senão, qualquer coisa que vir, você pega, né? E aí, dando início dessa jornada, cara, eu comecei, né, em 2018, começou a arder uma chama dentro de mim. Queria mais. Queria mais conhecer pessoas, porque ajudar pessoas eu já ajudava, né? Porque assim, quando você está trabalhando na área da saúde, você tem dois lados da pessoa. Você tem o primeiro lado, que é a pessoa antes de fazer o exame, e após o exame que tem o diagnóstico. Como que você vai, às vezes, a pessoa pergunta se você não pode falar, mas talvez uma expressão sua, a pessoa já capta. Você tem que, né, saber. Eu falei, cara, eu já estou ajudando pessoas. Mas algo dentro de mim já me... Eu preciso fazer alguma coisa, mas o quê? Eu não sei o quê. E aí que entra a história interessante do coaching na minha vida. O coaching começou aí. Eu falei, o que é? Eu não sei como, mas o coach chegou até mim. Sei que eu comecei a pesquisar desse negócio, gostei. Liguei em algumas escolas, mas, tipo, não batia para me fazer a formação, né? Até mesmo por causa do meu perfil. Meu perfil comportamental é analítico, então tem que ser coisas assim, cara. E é uma coisa que eu estou melhorando, né? Que nem sempre a gente tem que ser 100%, né? Não quer dizer que a gente também tem que ser 10%. Mas às vezes a gente quer tanta perfeição que a gente não faz nada. E aí, um belo dia no trabalho, né? Tava lá sentado conversando com uma amiga minha lá da recepção. E eu falei para ela, cara, eu queria tanto estudar esse negócio de coaching. Eu acho tão bacana, né? Você ter uma ferramenta, ajudar alguém, sabe, a desenvolver. Que bacana. Ela falou, você quer fazer mesmo? Eu falei, né? Eu gostaria, só que assim, onde que eu estou pesquisando não está dando para bater. Assim, que um fim de semana só para mim eu não vou absorver. Ela falou, ó, eu vou passar seu contato com um cara e eu era secretária dele. E eu saí de lá para vir trabalhar aqui. E ele tem pós-graduação em coaching. Foi sério? Ela sério. Mais uma vez, aquilo que a gente quer acontece, né? Conscientemente. Falei, tá bom, passa o meu contato. E para ela. Ela passou. Passou 2 dias, o cara me ligou. A gente tem essa graduação, falou. Tá bom. Isso mesmo eu quero. Aí eu comecei ali, acho que o início de... Acho que foi 13 de abril de 2018, cara, que começou. Foi.
E aí foi. Comecei, né? Estudar uma vez por semana, né? No sábado. Só que no sábado eu trabalhava. Falei, cara, como é que eu vou fazer? Era um sábado por mês, das 9 da manhã às 18, era 10 horas, né, de estudo. E eu falei, cara, mas eu quero, eu vou dar um jeito. Fui lá no meu trabalho, falei com o meu chefe, eu preciso trocar uns plantão com os meus amigos aí, cara. Sábado, uma vez por mês, eu preciso do sábado aí para me estudar. Ele falou, fica tranquilo. Porque os meninos, você pedir para os meninos aí, eles fazem para você. Aí eu falei, caraca, será que é isso mesmo? Eu falei, é isso. Então eu vou começar a construir. Só que antes de eu fazer o coach, eu tinha recentemente eu tinha feito uma pós-graduação foi em 2017 até março de 2018 eu fiz uma pós-graduação no ICESP, né, que é o Instituto do Câncer aqui de São Paulo, né, que é a fundação do Hospital das Clínicas. Eu fiz uma pós-graduação em tomografia e ressonância magnética com ênfase em paciente oncológico. Eu Caramba. tinha terminado uma, uma pós-graduação, mas eu queria outra. E aí começou a minha jornada no coaching, né? O interessante do coaching, quando eu fui fazer, que eu percebi no primeiro dia de aula que não era para a pós-graduação, não era para pessoas que querem trabalhar com pessoas, mas era para pessoas que queriam alavancar a sua vida de empreendedorismo. Pessoas que queriam Tá. empreender, ter alguma coisa. Então, todas as pessoas que estavam lá fazendo eram empresários. E caiu quem? Eu, coitado. Falei, caraca, será que é isso mesmo? E aí, a gente começa a trazer para a nossa autoconsciência que aquilo era para mim estar ali no meio deles. Por quê? Tinha uma grande empresa que eu precisava cuidar. E era a minha vida. Então, ali eu tinha que empreender na minha vida, né? Enquanto os outros tinham empresas para evoluir, eu tinha que fazer o quê? A minha empresa, que é a minha vida, que era a minha história. Que até ali, ela não tinha nem... Ela tinha eu, que era dono da minha história, mas assim, que eu não cuidava dela. E ali eu caí uma ficha. Falei, cara, então não é por acaso que eu tô aqui. Tem um propósito nisso. E aí eu comecei, né, a estudar, né? Comecei a estudar, comecei a ler, porque antes eu não estudava, né? Só estudava da minha área, né? Então eu falei, cara, eu preciso agora conciliar os dois, né? E começar a estudar de pessoas, eu preciso correr atrás. E aí entra você nessa história. Hum. Aí entra você nessa história. Minha prima, né? Às quarta-feiras, aqueles eventos que você fazia, eu vi ela colocando isso aí, publicando, né? Nossa, hoje foi maravilhoso com o Alex. Cara, quem é esse cara? E eu vi aquilo dentro, eu vi ela colocando aquilo, dava uma chama em mim. Eu falei, mano, eu preciso falar com esse cara. Aí um dia eu tomei coragem e falei, eu vou mandar mensagem para ela. Mandei, oi, Joelma, tudo bem? Esse negócio aí que você vai às quarta-feira aí com esse Alex aí, quem é ele, cara? É lá do seu serviço, lá, né, onde você trabalha. Falei, não, não tem nada a ver com o meu serviço, não, cara. Ele faz aí na quarta-feira faz uns treinamentos aí, umas palestras aí, para quem quiser ir, entendeu? De graça. Eu falei, sério? De graça? Ela você quer? Eu falei, eu não sei se você sabe, mas eu tô fazendo, né? Tô fazendo uma pós nisso aí. Ela falou, então vou falar com ele. E aí ela falou com você, né? Passou meu contato, imediatamente você me chamou, cara. Eu já senti uma energia assim, sabe? Bacana, uma energia gostosa, coisa boa. Falei, cara, é isso mesmo, cara. Eu vou. E aí eu lembro, igual hoje, cara, que eu fui. Sabe quando a gente sentava naquela salinha ali, que tipo, aquele ambiente que assim, para quem nunca participou, é difícil dele saber, né? A gente que sentou ali, cara, e a mim começava a cair muita ficha, cara. Eu falei, meu Deus, acho que agora eu tô me achando.
E aí, né, toda quarta-feira, você fala, quem quiser quarta-feira me confirma. Eu acho que eu era o primeiro a mandar. Saia daí já, ó, eu quero. Né? Para mim era desafiador mesmo assim naquela época, porque eu saía de lá da Vila Conceição, vinha aqui para Osasco, no outro dia eu tinha que estar de pé 5 horas da manhã para ir para o trabalho. Mas assim, no outro dia você ia pleno, cara. Você ia, né, a energia carregada. E daí surgiu minha primeira oportunidade de fazer um processo de coaching. Que para muita gente, né, fala que é balela, que coaching é mais motivação. Não que não seja, né? E a palavra motivação é te motivar a uma ação, não que não seja. Mas não é essa motivação que o pessoal está fazendo, que você quer vender, né, um produto só por vender, o que tem muito também no mercado de hoje, a gente não pode falar. Mas aí eu falei, cara, eu preciso fazer esse processo. E aí a gente fez nossa primeira sessão. Cara, ali já caiu muita ficha. E ali eu comecei a construir e falei assim, é isso que eu quero. É isso que eu quero para minha vida. Eu vou estudar isso, né? Eu vou focar nisso, focando também na minha profissão, né? Que eu atuo hoje como tecnólogo em radiologia, né? Trabalho na parte de raio-x convencional e tomografia. Eu já tenho aí 2010 já tem uns 12 para 13 anos, né, de formação, também de estudo, não deixo para trás. Mas eu vi que eu precisava dar mais, né, como Pô, pessoas. interessante você falando aí, desculpa te interromper, né? Porque você vai contando a sua história e vai encaixando as coisas. Eu lembro que naquela época, tanto eu quanto a Ariane nos atendíamos naquela sala, né? Você se lembra disso? E como lá era um local que a gente tinha o aluguel mensal, ou seja, a sala estava 30 dias à disposição para a gente. E aí a gente começou a ver propósito, meu, tem dias que a gente não tem atendimento, né? Pô, foi assim que nasceu aquelas mentorias, sabe? Tipo, se a gente pegar um tema legal, porque eu descobri naquela época que até mesmo quando você tem um trabalho que é gratuito, mesmo assim, se você não tiver uma boa argumentação, colocação, cara, as pessoas não vão, simplesmente elas não vão. A gente falou, porque a ideia não era ter tema, era falar assim, ó, vai ter um dia aqui que a gente vai estar aqui à disposição, vamos bater papo, né? Mas aí a gente falou, ah, não, vamos colocar uns temas para ficar mais direcionado, convite e tal. E foi assim que nasceu esses encontros, sabe? Você me fez pensar isso, porque é muito doido, cara, porque de repente, quando você chega ali, quando as pessoas chegam até aqui, a gente não tem a mínima noção, né, meu, do que tem por detrás da história de cada um que está aqui com a gente, de tanta jornada, de tantos desafios, né? E é muito gratificante, Orlando, porque você estava compartilhando a sua história e quando chega nessa parte, poxa, cara, tipo, é uma honra para mim fazer parte disso também, de uma certa forma, sabe? E você sempre teve uma ressonância, porque de verdade, o que você traz aqui pra gente em todo o teu contexto, é a vontade de fazer acontecer e isso não tem tanto a ver, lógico, com o conhecimento, mas tem a ver realmente com essa abertura, sabe? Porque você hoje foi buscar e como você mesmo trouxe, o conhecimento deixa mais leve, ele deixa muito mais leve, mas ele por si só não serve para nada. Se não tiver essa garra e essa vontade, sabe? E acho que quando a gente conecta o propósito, é muito forte, porque não teve como não sentir isso, sabe? De repente, para nós que estamos desse lado, é um dia que a gente está aqui, a gente pode conversar com as pessoas. Mas como isso realmente pode se transformar numa coisa tão significativa, sabe, meu amigo? E, putz, que legal. Desculpa te cortar, depois você ficou trabalhando com a gente. Eu vou colocar uma foto da salinha mágica aqui para vocês que estiverem aqui na live. Depois vocês sigam o Orlando, tá? Sigam aqui o Mindcast, sejam bem-vindos. Eu vou colocar uma foto da salinha mágica, que vocês vão mais ou menos ter uma ideia do que o Orlando está falando. Realmente é muito difícil dizer em palavras o que a gente vivia naqueles 2 dias, né, meu amigo? Era coisas assim que, se a gente falar, às vezes o pessoal fala que é mentira, né? Às vezes o pessoal fala, não, que eles estão contando, mas o intuito da nossa live aqui não é para a gente ganhar, né? Um monte de seguidor, para a gente chegar no final da live, a gente vender um produto, não é essa. É a gente passar aquilo que foi transformador em minha vida, né? Aquilo que fez bem para mim, por que eu não dar para o próximo, né? E minha história é legal, cara, que no decorrer eu deixei passar, que antes de eu vir para São Paulo, eu trabalhava na Pastoral da Criança, cara, né? E lá a gente desenvolveu um trabalho
que era cuidar das crianças, né? Todo mês a gente pesar elas, né? A gente ver quem tá, a criança que estava desnutrida, né? Então, assim, hoje eu olho para minha história, eu tinha que fazer essa pós para me poder encaixar, porque assim, talvez eu ia para o túmulo sem ser a pessoa realizada, que é aquilo que a gente fala que hoje muitas pessoas buscam. Qual é o meu propósito? Mas o nosso propósito está muito ligado a nós quando a gente fala quem sou eu e aonde É que eu quero verdade. chegar, né? Então, para concluir aí a minha história, e aí foi a época, né, que eu te conheci. E aí nas nossas sessões que a gente ia fazendo, começava a cair as fichas, por quê? Você trazia uns questionamentos que eu voltava, o que eu estava vivendo hoje é a minha infância. E que louco é isso, cara? Você fala, caraca, se lá eu trabalhava na pastoral da criança, essas crianças cresceu, hoje elas precisam de mim, né? Eu falei, cara, então quer dizer, o que eu estou fazendo? Eu tenho que estudar. E aí, né, a gente ia estudando, e não foi só uma sessão, foi várias, né? E aí veio, eu acho que, para mim, era talvez isso que eu vou colocar aqui, as pessoas possam achar que é balela, mas naquela sala, aqueles encontros que a gente fazia no despertar, né? Ali acontecia milagres. Ali acontecia milagres porque pessoas que estavam próximo, cara, né? Teve várias histórias, né? Até mesmo que quando eu participei, eu acho que eu participei de uns 3, que era uma vez por mês, e logo veio a pandemia, né? E É. ali é onde que fechou tudo, então a gente estava num processo ali, tipo, muito, muito grande, né? Nas nossas vidas. E ali eu vi pessoas, eu não tô falando que eu vi, cara, eu abracei pessoas ali que contava a história que você falou, cara, eu não acredito nisso. E a gente ficava ali 2 dias, cara, de 9 da manhã a 9 da noite, domingo das 9 da manhã às 9 da noite, e a gente não queria terminar. A gente não queria terminar, cara. E a hora passava que a gente não via, porque a gente estava numa sintonia tão boa, numa conexão, né? Num ambiente que trazia vidas, cara. Que aí você É. olhava, cara, que preço que tem, né? Quando a gente fala de valor dessas vidas, pessoas, cara, histórias que a gente não, se a gente for mencionar aqui, a gente se emociona. Pessoas que desacreditada, né? E hoje você vê essas pessoas, cara, subindo na vida. E isso não tem financeiro que paga, né, Alex? Cara, E, e assim, ouvir também a sua história, né? Sua história conectou muito com a minha, cara. Né? Se a gente for juntar a nossa história, ela é um pouco parecida. Então, eu acredito que a nossa sintonia de, de amizade mesmo que foi construída, e eu posso dizer hoje com todas as minhas palavras, cara, que não é que eu tô aqui ao vivo com as pessoas que eu posso falar, né, de você, porque você foi o cara que abriu a porta. Quantos cafés nós não tomamos naquela cozinha da sua casa fazendo sessão, cara? Quantos ensinamentos, cara? Quanta coisa que você trazia para mim, sabe? O seu jeito, falou, né? E muitas coisas eu mesmo eu falo que eu não coloquei em prática, né? Mas assim, que foi determinante para minha vida, para a pessoa que eu sou hoje, né? Então assim, e aí quando a gente fala, nossa amizade vem aí de 4 anos, cara, né? A amizade de a é. gente tá. Chegou o Covid, a gente não podia fazer nada, né? Depois você vê com os projetos online, sempre a gente estava junto, né? O último trabalho que a gente fez aí, ó, tem o que, um mês atrás aí, né? Aquelas nossas sessões de domingo, né? Não só comigo, mas com aquele grupo maravilhoso, cara, onde que a gente dava 11 horas da noite, a gente queria virar madrugada, né? De conhecimento, né? E quando a gente coloca a nossa história, que a gente chega e fala para a pessoa fala, cara, mas por que sempre você está de bom humor, sempre você está sorrindo? Porque apesar das dificuldades que a gente encontra, né, a gente é frágil, a gente cai também, né? A gente não é o super-herói, a gente cai, mas a gente sabe se levantar, que a gente começa a entender que o culpado da minha situação não é você, talvez é eu mesmo,
uma decisão que eu tomei errada. Quando a gente toma essa decisão mais consciente, mais assertiva, fica mais leve as nossas vidas, né? Sim. Então, assim, a nossa conexão, né? A Ariane, pela força que deu, e aí, e aí começamos, né? Na pandemia, ficamos afastados por causa de tudo isso que aconteceu, mas uma das coisas que antes da pandemia que aconteceu, né? Foi, né, eu se reconectar, né? Com a Tamires, e hoje a gente construiu uma família e, né, levei ela, né? Nosso conhecimento foi a base de lá também nas quarta-feiras, levei ela algumas vezes. E hoje a gente tem nossa princesa, né, a Emanuele, que é bênção na minha vida. E hoje, inclusive hoje eu estava conversando com ela, né, quando a gente estava conversando sobre vida, né, sobre passado, a gente falou que da nossa geração hoje, tudo que é tipo de crença, de limitação, ela tem que terminar aqui. Porque eu não posso cobrar do meu pai, eu não posso cobrar do meu avô aquilo que eles não teve, cara. Sim, E o que eles teve, eles me passou, sim. né? Cara, Então, tipo, é assim, muito legal te ouvir, Orlando, sabe? Porque você vai trazendo, você trouxe todo um contexto assim, né? Essa nossa vida é uma coisa muito interessante, né? Porque apesar de um lado esse movimento ser o meu trabalho, de estar com pessoas, chegou um momento que eu comecei a olhar que, putz, cara, não era só isso, era um caminho, tem um preço. Hoje, eu 100% de todas as receitas que eu tenho são de palestras, mentorias, treinamentos, empresas e tal. Porque eu decidi transformar isso para que eu conseguisse me dedicar mais tempo a isso, sabe? E uma coisa que eu sempre falo para os terapeutas que vêm quando eu faço alguns atendimentos é assim, cara, você não vai conseguir ser um bom terapeuta, ter um bom atendimento, ser um bom coach, ser um bom mentor se você não entender de essência humana, sabe? De tudo que a gente trabalhou junto e que você presenciou também, no sentido de quantas histórias de vidas que precisavam de ressignificação. Cara, não tem como a gente não lembrar de todo aquele movimento e não falar de perdão, não falar de, sabe, de liberar energia, de se reconectar consigo mesmo, deixar as coisas irem para longe, ressignificar mágoas, trazer essa leveza, trazer esse movimento. E aí é uma frase que vem do Jung, que você já me ouviu falando milhões de vezes, e para mim é a premissa de qualquer atendimento ou trabalho que eu faça. Sem amor não existe cura. Sem uma conexão de humanidade real, se eu olho para você como um cifrão, como um cliente, aí só te atendo porque você me pagou, é raso, não dá certo, cara. Não é assim que funciona. A conexão, olha só a história que você trouxe, olha tudo que você nos mostrou e nos ensinou nessa live, porque eu vou ser bem sincero com você, porque pô, por aqui passaram pessoas extraordinárias até então, mas eu sou bem sincero a dizer para você que de todas as lives que eu já fiz até hoje nesse canal, Orlando, essa foi a live que mais me deixou curioso para ouvir, sabe? Porque eu acho, ó, deixa eu ver aqui, são 21h42, cara, praticamente 1h15, 1h20 de live, e, sinceramente, você levou a gente aqui numa imersão extraordinária, sabe? É muito gratificante, é uma honra para mim ter a live com você aqui. E, cara, eu tava pensando aqui, se essa é a sua primeira live, caraca, meu, o que não vem daqui para frente, Orlando? E aí você me falou que você tem uma novidade que, pela sincronia do universo, conectou hoje, né? Conta aí pra gente qual foi. só um minutinho. Tá bom. É, antes da gente começar aqui a live, né, a gente estava conversando no particular, cara. E assim, muitas das vezes eu acreditava que as coisas aconteciam por acontecer, né? Eu falei, as coisas tendem a acontecer, ela acontece. Ela tá aí. E depois eu sempre, agora eu estou numa fase que sempre tudo que acontece eu trago uma reflexão, cara. Por que daqui? Por que daqui? Como eu falei, né, comecei minha formação lá em 2018, né? Então, a gente for ver, são 4 anos, cara. E essa formação minha era para ela terminar em 1 ano e meio. Né? Já tem 4 anos. Né? E nada por acaso. Nada por acaso. Né? E onde que eu quero chegar com isso? Que nesse período todo veio a pandemia. Tudo fechou. Até as escolas entrar no sistema de online, a gente demorou aí nada, nada. A minha escola demorou mais de 6 meses. E a gente entende perfeitamente, porque nem eu, nem a escola, a gente estava preparado para isso. Sim. Né?
Então, quando deu em 2020, né, final de 2019, início de 2020, a gente voltou, né, as aulas online, né, mensal, e aí foi construindo, aí quando deu em 2020, metade, quase final de 2020, eu terminei a aula, né, aí fui fazer as práticas, né, fazer as aulas práticas, que eram os atendimentos, né, e para poder mandar. E nisso, eu travei um pouco, falei, cara, eu preciso expandir isso. Preciso expandir isso. Não pode ficar só dentro de mim. Porque o que é bom, você tem que soltar para as pessoas, cara. Não que hoje eu sou uma pessoa melhor, bem melhor, nada. Eu estou melhorando a cada dia. Porque o nosso objetivo não é ser perfeito, mas é buscar a perfeição. Né? Nós estamos num processo de construção. Melhoria contínua, isso mesmo. A gente tem que ir desconstruindo, né? Então, aconteceu, né? Aí, no início do ano, né, eu terminei tudo, mandei para a escola, né? E fiquei esperando meu diploma sair. Todo mês eu falava com a menina lá que é responsável, né? Falava, não, tá saindo, calma. E quando a gente fala, né, de sincronicidade, é disso, cara, das coisas se conectar. Aí, segunda-feira, ela me mandou o código, falou assim, ó, seu certificado está ali. Eu sei que é só mais um papel, só que esse papel para mim representa muito, né? Esse é um papel para mim que representa toda a trajetória de quem eu sou, dessa busca pelo autoconhecimento. O cara antes que lia nenhum livro, hoje por mês, tem mês que ele lê 2. Não é só ler o livro, é fazer anotação, é fazer um diário dele, o que eu vou colocar em prática, né? Às vezes as pessoas veem e falam, mas não mudou nada, porque eu não tenho que mudar externo, eu tenho que mudar interno. Quem sou eu? Onde que eu quero chegar? E aí foi, né? Eu falei, caraca, velho, essa semana chega. E aí, hoje, poucos minutos antes, né, da gente Inicial. começar a live, cara, o interfone aqui de casa toca, né? O cara falou, ó, chegou um Sedex aí pra você. Eu falei, caramba, Sedex? Não tava nem, né, nem pensando. Aí quando eu desço lá, não sei se vocês conseguem ver o que tá aqui, ó. Certificado de pós-graduação Lato Sense. Tá aqui. Pra gente aparece invertido, mas se você quiser ficar à vontade de... Não, agora tá invertido e de cabeça para baixo. Como que é? Vamos lá, vamos adaptar isso aqui. Ah, que o celular ele espelha a câmera, não é você que tá errado, é o celular. Vamos lá, peraí. Bom, esse aqui é meu certificado, né, de pós-graduação, que chegou hoje, cara. E para mim foi uma emoção assim muito grande, assim como o primeiro dia que eu consegui meu primeiro emprego. É, cara. Eu sei que é só mais um papel, mas toda vez que eu peguei esse papel, cara, assim como de vez em quando eu pego meus diplomas de pós-graduação que eu tenho, ali me dá um gás, sabe? Assim, me dá uma vontade de falar, cara, isso não quer dizer que eu sou melhor que, mas eu tenho que ser melhor para que. Mas primeiramente eu tenho que ser melhor onde? Dentro da minha casa, né? Dentro dessa construção da minha família, né? Das minhas filhas, da minha esposa. Então isso é meu gratificante. Talvez eu não tenha ainda chegado a resultados em outras pessoas, mas é um resultado, cara, porque quem me conheceu aí há um tempo atrás, talvez hoje fala, caramba, o que aconteceu com ele? Porque assim, Cara, não, é cada vez eu quero extraordinário. buscar essa mudança. É extraordinário. Não tem, eu acho que assim, toda caminhada ela tem um caminho que a gente vai fazendo e, ao meu ver, os maiores desafios da sua vida já ficaram lá atrás, Orlando, porque toda a mudança de mentalidade, é claro que se você fosse trazer tudo, tem muita coisa nas entrelinhas aí que, obviamente, as 5 horas de live era para a gente só começar a conversar, porque a mentalidade de quem estava lá na roça, para a mentalidade de quem está junto com empresários fazendo uma formação de coach, tem uma mudança. E não é uma mudança de ser um ser melhor, é uma mudança em termos de você conseguir se encaixar no meio, de você conseguir saber do que vocês estão falando, da busca que você vai tendo, da expansão que você vai gerando. Então, acho que isso tudo
E eu reforço, assim, porque eu quero que você deixe uma mensagem baseada na sua história. Eu quero que, enquanto eu faço essa análise, você reflita um pouco sobre tudo que você trouxe da sua história, porque, cara, tem muito poder na sua história. Quando a gente realmente traz nos treinamentos, os movimentos, que existe poder e aceitar e honrar a própria história, e estar em paz com o nosso passado, é disso que a gente está falando, é de tudo que você trouxe aqui pra gente, sabe? Isso é muito poderoso, uma história de uma simplicidade, de uma batalha muito grande, porque você ficava falando e eu ficava imaginando todos esses trâmites, é ônibus lá longe, volta para cá e vai para outro lugar. Pô, cara, tipo, isso é demais, porque você foi só aceitando aquilo que a vida trazia, você aceitou a oportunidade de servir, de ajudar, de estar ali, e é isso que muitas vezes falta. Se a gente vive num mundo de lei de causa e efeito, então não importa se é um estágio gratuito, mas o que importa é a energia que você está colocando ali, porque de uma forma ou de outra, essa energia vai fluir e vai retornar para você. E sempre retornou. Você ia falando e parece que as conexões da causa e efeito ficavam vindo, porque de uma certa forma, a sua simplicidade, até mesmo aquela ingenuidade que você trouxe, ela foi uma questão muito forte, porque ela te permitiu doar mais livremente. E você, nisso você foi se envolvendo com pessoas que jamais você talvez poderia imaginar de um primeiro momento, que lá na frente ia conectar, mas, cara, você se envolveu, você se conectou, você mostrou que você estava ali, e é aquela hora, a hora que surgiu a necessidade da pessoa, quem que tá? Pô, Orlando, tá pronto. Enquanto talvez outros que tiveram essa oportunidade pensaram, eu vou ganhar pouco, é longe, não dá, e talvez até ficaram pelo caminho. Então, lógico que aqui não é a ideia de quem é melhor, quem é pior, não é isso, mas a questão é só de uma comparação no sentido positivo, de mostrar que, mesmo sem conhecimento, mas com muita força de vontade e determinação, é possível, porque a partir desse movimento, o conhecimento vai se manifestando pelo caminho e a gente vai se empoderando. Então, analisando a sua história, qual a mensagem, assim, qual a síntese que você sentiu na sua experiência que você gostaria de compartilhar com a gente, para a gente fechar essa live com chave de ouro? E, cara, só gratidão, viu? Porque foi uma noite de sexta-feira maravilhosa. A minha energia aumentou uns 1000% aqui depois dessa live, cara. Ai, que bom que a gente pôde contribuir, né? Qual que é a mensagem final que deixo para vocês, né, que está presente aqui, né? Te agradecer por as pessoas estar conosco aqui, né? Que sem elas essa live aí não teria tanto significado, né? Desde já quero agradecer a cada um de vocês aí, a meus amigos que entrou nessa live, que está prestigiando, né? Só agradecer mesmo. Mas a mensagem que eu quero deixar aí para cada um de vocês, que não importa o que você está passando, né? Igual tem mesmo a letra de uma música, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer, né? Por que que eu quero falar isso? Que talvez hoje você está passando por um momento de dificuldade na sua vida, que às vezes você só não consegue sair dele. Isso é real, porque já aconteceu comigo. Então, às vezes você precisa de uma pessoa, cara. Só que não é qualquer pessoa, é uma pessoa preparada, é uma pessoa que tenha conhecimento. Eu não estou falando de mim, do Alex, estou falando de qualquer outra pessoa que tenha o conhecimento, que vai te elevar de nível, né? Porque tem coisas que você não pode nem compartilhar com pessoas da sua família, porque a pessoa não vai acreditar, ela não está em sintonia com você. Então, minha mensagem eu quero dizer para vocês hoje, não importa o que você está passando, né? Não importa aquilo que você está enfrentando hoje, que está difícil, que momentos difíceis tornam as pessoas grandes. Então, toda a minha história hoje, eu olho para trás, onde que eu estou e quero chegar mais, foi constância, superação, afastamento de pessoas que me levava para baixo. E que você hoje que está aqui, continue seu caminho, busque o autoconhecimento, né? Pode parecer muitas vezes aquilo que a gente compartilha, né, no Instagram, né? Talvez repetidas vezes que você vê aquilo, né? Mas para que isso? Às vezes passa, às vezes você nem para e olha. Talvez é uma mensagem dessa que a gente está passando que é para você. Só que às vezes você está tão ocupado, sua mente está um turbilhão que vê aquilo para você e passa, né?
E aí, depois que passou, talvez você perdeu essa oportunidade. Então, hoje, antes de tomar uma decisão, olhe para dentro de você. Nessa noite, eu convido a você, quando for dormir, estiver deitado na sua cama, né? Olha para a sua história. Olha para dentro do seu interior e faz a pergunta: quem sou eu? Esse caminho que eu estou seguindo, onde que ele vai chegar? Será que eu preciso de um GPS? Né? E esse GPS pode ser eu, pode ser o Alex, que está aqui para te ajudar. Né? Então, que você hoje tenha essa reflexão, que tudo está em sua mente, tudo está dentro de você. A dificuldade hoje que você está enfrentando, ela tem que ser vencida dentro de você primeiro. E o poder do subconsciente, ele é muito poderoso. Então, antes da gente ir dormir, a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente está pedindo, né? Tudo que você pedir para Deus ou para o universo, né, ele vai te dar. Muitas vezes você fala: Senhor, mas eu não pedi isso. Talvez você pediu da forma errada. E às vezes é inconsciente, sem você saber. Só que a nossa mente, ela não sabe o que é certo e o que é errado. A gente tem que ter cuidado. Então, a mensagem fica que você olhe para dentro de você nesta noite, que você cuide dos seus pensamentos, que você cuide da sua vida mesmo, porque o prêmio mais importante hoje, a pessoa mais importante hoje que tem, é você. Não é eu, não é o Alex, mas é você que está aqui conosco. Uau, meu amigo, muita gratidão mesmo. Cara, que live maravilhosa, que experiência maravilhosa. Vai dar trabalho pra caramba quando a gente for fazer os cortes aqui, porque tem muita coisa boa, muita informação bacana. Que essa live realmente, junto com a chegada do teu certificado, que eu acho que é mais do que uma prova do carimbo do universo, que a partir do dia de hoje abre-se um ciclo novo, né? Abre-se um ciclo de mais expansão, um ciclo de compartilhar. Eu sempre tive muito comigo, meu amigo. No começo, normalmente a gente sente muita insegurança, a gente fica em dúvida se a nossa mensagem vai dar certo, se não vai, se as pessoas vão gostar, se não vão. Mas uma coisa que eu aprendi sempre assim, sabe? Eu acho que se você coloca ali com a intenção de auxiliar, aqui a rede, ela é um campo onde ela magnetiza digitalmente as pessoas que estão na ressonância da sua mensagem. Porque eu sempre falo isso para os meus mentorados. A nossa ideia não é convencer ninguém de nada. A nossa ideia é só conectar com aquelas pessoas que têm uma afinidade e estão querendo evoluir e a gente cresce junto, porque como não dizer que a sua live me engrandeceu pra caramba? Entende? Então não tem melhor ou pior. Tem a diferença que eu já estava na caminhada só há mais tempo que você. Então eu só tive mais tempo de estudar coisas que você ainda vai estudar, mas não tem melhor e pior. Mesmo assim, você me traz coisas que muitas vezes passou e eu não tinha percebido, e eu acrescento coisas em você, e esse é o fluxo da cocriação. Eu acho que é isso que, na verdade, é o fundamental para um processo de coaching, para um processo de mentor, e até mesmo para um processo terapêutico, quando é lógico, a pessoa está bem. Esta conexão, tirar a superioridade e inferioridade, o melhor, o pior, o sábio do conhecimento e o aluno. Não, não. Todos somos mestres. Eu tenho certeza, como você bem disse, que qualquer uma das pessoas que estão nessa live aqui, se eu chamasse elas ao vivo aqui e elas estivessem tranquilas, elas teriam uma história maravilhosa para contar para a gente. Então, muita gratidão, Orlando. Muita gratidão a todos vocês que tiveram aqui com a gente, que acompanharam essa live maravilhosa nessa sexta-feira, pelo menos aqui em São Paulo, de chuva e frio, tá? Então tá um momento ideal aqui, realmente estava tomando meu cafezinho quentinho, fazendo a live com o Orlando, tá? Sejam sempre bem-vindos ao Mindcast. Sigam-nos lá também no YouTube. Daqui a pouquinho a sua live também já vai para o YouTube. E, meu amigo, espero que essa seja a primeira de muitas vezes que você participa com a gente. Estreou aqui no quadro Primeira Live, mas agora tem o livecast também, que a gente pode trazer temas e movimentos. Então, aguarde que em breve terá novos convites. Muito obrigado, viu, Orlando? Muito obrigado mesmo, meu amigo. Muito obrigado, meu amigo, mais uma vez. Cara, quero te agradecer e quero dizer a você que está aqui ficou na live com a gente, né, até agora. Siga o Alex lá, né, o Mindcast. Cara, Então, né, é sempre trazendo novidades, sempre trazendo coisas que nos tocam, né? E pode ter certeza que vocês não vão se arrepender, porque assim, a internet hoje ela veio para somar na vida da gente, como veio para destruir, né?
Então a gente tem que fazer um filtro daquilo que tem. A gente tem que colocar o que é bom, né? Aquilo que a gente carrega no nosso celular, a gente está carregando para dentro da gente e para dentro da nossa casa, né? Então, mais uma vez, meu amigo, quero te agradecer, sabe, assim, do fundo do meu coração mesmo, por esta oportunidade, né? Quando você me chamou, eu não tinha dúvidas que eu não aceitar, entendeu? Mesmo nervoso, né? Porque é a primeira e só eu sei a dificuldade que é, mas assim, de coração mesmo, quero te agradecer a cada um que ficou até agora com a gente, né? Uma sexta-feira. Gratidão mesmo, que no o próximo mês que venha de muitas coisas boas para cada um de nós e para vocês que estão com a gente. Um forte abraço, siga nós que a gente vai colocar coisas boas aí no nosso Instagram. Gratidão, meu amigo. Uma boa noite a todos vocês. Tenham um excelente fim de semana. E na segunda-feira a gente se encontra com mais um quadro novo, que é o quadro Encontros. Eu acho que vai ser Encontros o nome, onde a gente vai ter dessa vez o Marcelo Tatuador, que tatua, faz tatuagens com arquétipos, e vamos ter o Danilo do canal Lapidando o Ser, que é um cara que também vem de um processo, de uma evolução, e eu quero juntar esses dois para conversar com ele sobre o universo holográfico, sobre consciência, sobre autoconhecimento e ver como é que vai ser essa visão. Então, quadro novo, segunda-feira, às 21 horas, aqui no Mindcast. Muito obrigado a todos vocês. Tenham um ótimo fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Abraço, meu amigo. Gratidão, viu? Abraço, gratidão, meu amigo. Fiquem com Deus. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau.